Fala galera, tudo bem? Olha o professor aí novamente, sexta-feira, dando dicas aí bacana para vocês, né? Pessoal, e hoje eu trago um assunto bem bacana também, que diz tudo sobre o nosso dia a dia na área de trabalho, né? Principalmente a gente que trabalha com linha branca, trabalha com refrigeração, máquinas de lavar, ar-condicionado, né? O que acontece? Orçamento. Puxa vida, orçamento. Muita gente se perde quando a gente fala em orçamento. Tá em dúvida? Quer saber como é que funciona um orçamento? Vem junto que eu vou te explicar passo a passo. O que é um bom orçamento? Pessoal, você já sabe, antes de mais nada, deixa o seu like, é muito importante para o professor, deixa aí o seu like. O YouTube vê o seu like ali, vê a quantidade de likes que tem e joga esse vídeo para o maior número de pessoas que, quando eu comecei, não tinha ninguém explicando. Então, se esse vídeo vai ser bom para você, é bom para outras pessoas também. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Vai lá embaixo, tá lá o link de descrição do curso de refrigeração do professor. Vai lá, você vai gostar do que você vai ver. É um curso para iniciante, como o professor começou a trabalhar, de que forma, conta uma história ali bem bacana de como é que funcionou a parte de refrigeração para o professor, na época ainda do meu sogro, beleza? Bora! Mas agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Orçamento, né? Entre a cruz e a espada, né? Pessoal, um orçamento, ele nada mais é do que uma relação de peças junto com a sua mão de obra para um cliente pagar para você pelo seu conhecimento. Ponto. Mas, professor, isso aí todo mundo sabe, é simples isso aí. Mas o detalhe, professor, como é que eu cobro um orçamento? Isso é o mais fácil, pessoal. Professor, mas se eu colocar o meu valor que é justo para mim, nem sempre o cliente vai pegar e vai comprar. Nem sempre o cliente vai pegar e vai fazer o orçamento, não é comprar, é fazer o orçamento. Hoje, professor, nós estamos numa área onde é muito competitivo. Não, senhor. É competitivo para quem entra e sai da área todos os dias. Quem vem aventurar na área todos os dias. Para esse pessoal, nunca vai dar certo. Agora, você que quer trabalhar com isso, é diferente. O pingo é mais em cima. Veja bem, o canal, eu estou voltando ele pro iniciante total. Veja bem, tem muita gente, tem muito técnico na rede social mostrando como faz isso, como faz aquilo, como faz aquele outro. Beleza, já não precisa mais estar mostrando esse tipo de coisa. Mas o professor continua também, né? Vamos lá, tá tudo certo. Mas eu quero falar para você, iniciante, como é que faz? Porque é assim, ó. Fazer um orçamento é fácil? É fácil, tá bom. Então você vai lá, faz o teu orçamento, passa para o cliente pega e não aprova. Ficasse na mão. Como é que você fica financeiramente nessa hora? Que você faz todo um trabalho e o cliente não aprova. Tem um no lado seu que fez mais barato e vai trabalhar, vai fazer o serviço. Ou você vai ter aquele cliente que você passa o preço. Pô, Rodilon, é isso mesmo que eu queria, cara. Legal, fechou, vamos fazer. E aí, você ganha o seu dinheiro. Vamos ver como é que é a resolução disso? Olha só. A primeira regra é você não ser desonesto com o seu cliente. Isso é a primeira regra. Não ser desonesto com o seu cliente. Depois, a segunda regra, não ser desonesto com você. Não ser desonesto com você. Você está se capacitando
a fazer um serviço na casa do cliente. Você está se capacitando a trabalhar com geladeiras, a trabalhar com máquina de lavar, a trabalhar com ar-condicionado, entre outros que a linha branca traz para a gente. Então você não pode ser injusto para o cliente e não pode ser injusto para você. Primeira lei, certo? Pontuando, 1, 2, não com o cliente e não com você. Qual é a montagem de um orçamento? Terceira regra, muito importante. Se você diz para o cliente, eu vou trocar esta peça, troque a peça. Não engane, colocando uma peça similar ou colocando uma peça similar não, desculpa, porque às vezes não tem a peça original, a gente tem que estar alterando, né? Mas não coloque peça velha se você está cobrando por peça nova. Um dia a casa cai, um dia o cliente fica sabendo, um dia o cliente vai querer mexer na sua própria máquina, porque hoje existem muitos técnicos que criticam a gente que está postando vídeos ensinando pessoas a fazer, porque você está tirando o pão de cada dia da nossa boca e tal. Não, porque hoje em dia as pessoas elas estão assim, elas querem fazer porque está tudo muito caro. Só que o que acontece? Uma pessoa normal, uma dona de casa, um dono de casa, não troca o compressor do seu refrigerador. Ele não tem ferramenta para isso. Ele não vai comprar ferramenta para trocar um compressor. Não vale a pena. Mas ele troca um termostato. Tudo bem. Ele troca um pezinho. Ele ajeita a porta, ele ajeita a borracha. Nem sempre ele vai conseguir fazer. E mesmo sendo orientado pelo YouTube, tem coisas que não dá para fazer, tem que ter senso, tem que entender o que está fazendo. Mas bora lá. Então, a gente não pode estar mentindo para o cliente, dizendo uma coisa e fazendo outra. Isso é uma outra regra. A situação é que hoje o cliente, ele quer uma boa qualidade e um bom preço. As duas coisas andam junto? Depende. Se você quer qualidade, o preço é mais em cima. Se você não quer qualidade, a gente trabalha o preço. Eu não costumo trabalhar preço. Todos os meus alunos aprendem comigo a não trabalhar preço. Eu exijo a cada um deles que cobrem pelo seu conhecimento. E eu faço a seguinte pergunta para eles e para você. Quanto custa a tua hora técnica? Você já se perguntou quanto custa a sua hora técnica? Quanto vale a tua mão de obra? Te dou um exemplo. Para fazer a mecânica de uma lavadora, eu, bem frouxo, levo 2 horas para fazer. Entre desmontar, quando não dá nenhum problema, lavar as peças, substituir as peças, remontar e colocar para testar. Eu levo uma média de 2 horas. Quanto custa a minha hora técnica? A minha, R$150. Trabalhei 2 horas na máquina, são R$300 de mão de obra. O restante é peça. Aí você diz, parou por aí, professor? Não. Eu ainda tenho que agregar ao preço a garantia que eu estou dando para o meu cliente. Eu ainda tenho que estar agregando o deslocamento que eu fiz à casa do cliente. E eu tenho que estar agregando os meus custos de trabalho. Ferramentaria, por exemplo, veículo, luz, água, né? Eu já falei. Então, carro, né? Enfim, você entende, né? Telefone, ajudante. Então, eu tenho que agregar isso também. E assim você vai formando o seu orçamento. Mas a regra é clara, pessoal. Nunca engane. Diga que faz uma coisa e faz outra. Não. Porque o preço, ele é maleável. Eu sempre digo para os meus alunos, gente, coloca uma gordurinha a mais, porque é normal o cliente pedir um preço a menos. E isso é enganar? Não. O cliente, ele é dono do orçamento. Como assim, professor? Sim,
Vamos supor que você colocou uma lavadora para fazer a mecânica dela a R$ 500. Tô só colocando, depende do país, né? É mais ou menos, coisa e tal, né? Então eu tô colocando ali R$ 500 para fazer uma mecânica de uma lavadora simples, ok? Tem aquele cliente que vai achar caríssimo. E tem aquele cliente que vai achar que tá na média. E tem aquele cliente que vai achar que, pô, barato, legal, pode fazer. É esses três que a gente tem, parece um mercado financeiro, sobe, desce, mas é mais ou menos isso. Entendeu? Você vai ter o máximo, vai ter o mínimo, vai ter o meio, sempre vai ter isso. E sempre vai ter o cliente para você. Sempre vai ter o cliente para aquela pessoa. Você não precisa roubar cliente de ninguém. Você não precisa estar baixando o preço para ganhar da competitividade, para ganhar do seu, como se diz, do seu concorrente. Não precisa nada disso. Você tem que ser reconhecido pelo trabalho que você faz. Não seja um trabalhador menor, seja um trabalhador maior. Que eles venham sabendo que o Odilon dá jeito. Se não tiver, o Odilon dá jeito. Hoje eu estou falando sobre isso para vocês porque hoje de manhã chegou um cliente aqui de bebedouro da Esmaltec e disse, falaram que só tu dá jeito. Eu comecei a rir. Tá bom, senhor, vamos lá, o que o senhor apresenta para mim? Falou lá, coisa tal. Ficou o equipamento aqui para fazer. Com toda essa teoria que eu tô te falando aqui, foi passado para o cliente também. Para o cliente se sentir seguro do que ele está fazendo. Ou seguro de deixar o equipamento dele junto com o técnico, junto com a tua empresa. Isso não tem preço. Eu sempre digo que na minha oficina, aqui, na minha oficina, o cliente pode se deitar no chão porque é limpo. Ele pode rolar no chão porque é limpo. Isso tem preço. Quantas oficinas que a gente vê por aí que você não pode se encostar porque você vai se sujar de graxa? Não estou falando mal. Não é para ninguém ficar chateado comigo sobre isso. Mas isso são custos. Isso são cabeça, isso são jeito de trabalhar. Eu trabalho com as minhas mãos limpas, eu uso luva muitas vezes. Por quê? Capricho? Sim, capricho. Na hora de estar pegando um equipamento, em vez de deitar no chão, arrastar ele, deito numa cobertinha, boto eu boto o equipamento ajeitadinho. Porque da mesma forma que eu não quero que faça para mim, eu não faço para os outros. Então, quando a gente fala de orçamento, tem muita coisa que pega antes de você querer cobrar. Tem muita gente que pensa no dinheiro. Eu não penso só no dinheiro. Eu penso, claro, lógico, eu tenho que pagar minhas contas. Mas eu não penso só no dinheiro. Você me entende? O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito que você faz. Então, o orçamento, a regra é: não engane o seu cliente. Não tenha cliente para uma única vez. Explique esmiuçadamente o que você vai fazer no equipamento do cliente. Diga para ele o que você vai fazer. Aí você vai dizer assim: professor, tu tá louco, porque se eu falar o que eu vou fazer pro cliente, pro equipamento do cliente, ele vai lá, vai comprar as peças e vai fazer sozinho. Não é bem assim. Olha o meu gatinho lá, a dona Ruby. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem mecânicas para a gente estar conversando sobre esse tipo de situação. E não vem ao caso agora o professor está falando sobre mecânicas. O professor está falando o que você deve fazer para um orçamento bacana. Então, propriamente dito, pessoal, é isso, tá? Seja uma pessoa na média e você vai poder cobrar na média. Digo até que você vai conseguir cobrar um pouco mais do que a média. Lembre da gordura, coloque lá aquela gordurinha. Se o cliente reclamar, você tem condições de baixar. Porque tem um detalhe também em cima disso. Se você não colocar a sua gordurinha, o que vai acontecer? No dia que você tiver que prestar uma garantia, que eu não gosto de prestar garantia, já faço bem feito para não prestar garantia, mas o dia que você tiver que prestar uma garantia, certo? Você pode ir com o sorriso aqui atrás, porque você cobrou, inclusive pela garantia que você deu ao cliente.
Aí você não vai ter o direito de pegar e reclamar por uma garantia. E você nem vai fazer isso. Você vai colocar essa garantia junto na sua rota para ir fazer essa sua garantia também. Espero que vocês não tenham garantia, né? É difícil, né? Porque até peças novas hoje está dando muito problema. Mas é isso, pessoal. O que eu quero estar passando para vocês é isso, tá? A gente volta a conversar novamente, mais detalhadamente, sobre orçamento. Tenham dúvidas? Coloca aí. A gente vai respondendo, o professor vai fazendo um mapeamento aí para estar conversando com vocês também. Olha a minha gatinha lá. A gente vai estar conversando mais vezes aí sobre orçamento, tá bom? O professor está mudando um pouquinho a forma de trabalhar o canal do professor. Não precisa mais estar mostrando muita coisa. Basta orientar você que está começando agora. Esse é o ponto do professor hoje. Grande abraço, pessoal. Tchau. Até mais. Não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar, hein? Vai lá no curso do professor. Abraço, beijo. Tchau.